começar com a palavra. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a marca dos filhos de Deus. Uma das marcas que essa semana semana passada e essa semana foram semanas de conflitos, e eu fiquei observando o caos se estabelecendo no mundo, né? Nos Estados Unidos, aquele homem foi morto com o joelho no pescoço, e depois disso rebeliões e mais rebeliões começaram a depredar, e teve gente matando mais gente morrendo e botando fogo em tudo, e violência. E aí aqui no Brasil também começou o quebra-quebra e violência, um grupo pra cá e um grupo pra lá, e gente chutando o outro que tava com a camiseta do Brasil, e sei lá, e um policial batendo parecia um morador de rua. Tudo isso eu fiquei observando como se eu estivesse de fora de toda a situação. Eu fiquei observando e fiquei chocada com a falta de amor que o ser humano está ultimamente, o tanto que a vida perdeu o valor para o ser humano. Eu não estou dizendo de religião ou de política, ou de eu sou esquerda, eu sou de direita, eu sou liberal, eu sou não sei o que. Eu estou falando do ser humano. E aí eu vejo gente, familiares nas redes sociais, difamando, xingando, caluniando. Eu vejo pastores entrando nas redes sociais e chamando outro ser humano, outra pessoa de canalha, de não sei o que, e usando esses tipos de linguajar para um outro ser humano, e essa agressão toda, sabe, ódio. Eu vejo pessoas falando que existe uma cultura do ódio de um lado, mas eu vejo a mesma cultura do ódio do outro, dos dois lados, ódio, sabe, um agredindo o outro. Conflito, violência, maldição, afronta, calúnia, xingamento. E eu fiquei assim, meu Deus, que caos é esse? Que caos é esse que nós estamos vivendo? E o Senhor começou a falar comigo sobre a solução para esse caos, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, não se resolve um conflito a partir de outro conflito, não se resolve violência partindo para violência, não se resolve uma briga brigando, não se resolve um conflito com xingamento, não se resolve, não é assim. Desde o princípio do mundo nunca se foi resolução para conflito. A solução para o caos que nós vivemos, ela não está no natural. O homem, pela sua própria natureza, ele é incapaz de resolver esse conflito. O homem não tem a capacidade de viver em paz por ele próprio. E aí a gente vê doenças, a gente vê depressão, suicídios. E eu fiquei pensando, mas Jesus, o Senhor é a solução para tudo isso. Deus já tem a solução para tudo isso. Jesus veio e trouxe solução. Para onde há morte, Jesus é a vida. Aonde há injustiça, que a gente reclama da injustiça, injustiça social, injustiça do racismo, injustiça do machismo, injustiça das desigualdades, onde existem injustiças, Jesus é a justiça. Onde existe ódio, onde existe violência, Jesus é o amor, Ele é a paz. Onde existe tristeza, onde existe depressão, Jesus é a alegria, a própria alegria. Sabe, onde há trevas, onde há escuridão, Jesus é a luz. Onde há doença, Jesus é a cura. Jesus é a solução para todo esse caos. Meu irmão, talvez você esteja aí, todos vocês
que estejam ouvindo talvez já conheçam Jesus, mas se alguém entrar numa live nesse momento, ou depois, eu quero te dizer que Jesus já tem a solução para esse caos, o caos que tiver a sua vida, o problema da sua vida, a dor da sua vida, a doença, a tristeza, a violência, o divórcio, sabe? Aquilo que estiver quebrado, Jesus pode reconstruir. Jesus é o construtor, o reconstrutor. Ele é a solução para todos os seus problemas, qualquer um deles que você pensar hoje. Pode colocar qualquer problema, qualquer situação financeira, qualquer uma. Se você, sabe, é um mentiroso, se você é um assassino, se você é um ladrão, olha, eu quero te dizer que para qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer pecado, Jesus é a solução para a sua vida. Ele é o perdão, Ele é o próprio perdão para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que falam Jesus eu quero, para todos aqueles que se entregam a Ele, para todos aqueles que lançam o seu peso, sabe? Para Ele tem a solução. Ele fala, olha, tomai de mim o meu jugo que é leve e suave, e achareis descanso para a vossa alma. Não existe situação pior que você estiver vivendo, que você pode dizer, não tem mais volta, não dá mais, dá. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Mas o mundo reage, o ser humano reage de uma maneira que nós vamos começar de uma maneira que primeiro não resolve, segundo aprisiona mais ainda. Meus irmãos, violência, xingamento, discussão, racismo, feminismo, machismo, tudo isso procede de uma raiz maligna. A falta de perdão, a briga, procede de uma raiz maligna. Jesus, ele veio, eu escutei um pastor falando essa semana, o pastor Bill Johnson, ele estava falando que Jesus, o Espírito Santo veio para igualar todos os homens. Ele tratou homens e mulheres da mesma maneira num tempo em que as mulheres nem eram contadas como seres humanos. Eram os homens que eram contados. Por exemplo, se havia uma multidão, contava a multidão de homens, as mulheres não eram contadas. Jesus veio e contou mulheres, ele falou com mulheres, ele se revelou para mulheres, ele perdoou, ele trouxe essa igualdade. Jesus andava com pecadores, com publicanos, com prostitutas, com adúlteros. Ele andava porque ele queria falar, olha, eu tenho a solução para todos. Para todos. Jesus, ele veio para perdoar aonde o mundo trazia condenação. Você se lembra daquela mulher adúltera que foi pega em adultério? O povo levou essa mulher até Jesus só para poder pegar ele também de jeito. Mas o que eles queriam, todos já estavam de pedra na mão. Violência. Vamos matar essa mulher. Vamos matar essa mulher porque ela pecou. Ela é uma adúltera. E Jesus fala, olha, quem não tem um pecado que atire a primeira pedra. Naquele momento, a palavra poderosa e a autoridade de Jesus cortou o coração daqueles homens e revelou quem eles eram, de forma que todos eles foram embora porque eles se enxergaram. Ou você acha que eles se enxergaram porque eles tiveram uma autoconsciência naquele momento, fizeram uma autoanálise e descobriram que eles eram pecadores? Não. Foi porque Jesus, a solução, com a autoridade dele, jogou a palavra de salvação, a palavra que corta, a palavra que divide alma e espírito, a palavra transformadora. E aí aqueles homens tiveram consciência do seu pecado, consciência do juízo. E aí Jesus virou para aquela mulher e falou, olha, onde estão seus condenadores? Nem eu te condeno, vai e não peques mais.
E aquela mulher ali se levantou dali e saiu capacitada para não pecar mais, porque naquele momento em que ela foi perdoada, ela recebeu Jesus, ela creu em Jesus e ela levantou dali como nova criatura, já não mais a velha, mas a nova criatura. E ela passou a seguir Jesus. Aonde Jesus ia, ela estava com ele. Então, irmãos, não há como resolvermos coisas malignas com armas malignas, com respostas malignas, porque o que o mal, o inimigo, Satanás, o que o diabo quer é caos. É caos, desde o princípio ao homem é caos, e ele tá sempre ali, ó, nos nossos ouvidos, falando: você vai deixar isso barato, você vai deixar isso por meio, que absurdo, vai lá, mata ele, briga com ele, xinga ele, mete a porrada nele, para de falar com ele, fala mal dele, sabe? E isso procede do mal, A única solução que nós temos para a Terra, para o planeta Terra, para o homem, para todas as mazelas que estão aí, para todas elas, a única solução que existe é Jesus. E eu vou falar para vocês sobre isso, Jesus. No entanto, irmãos, eu vejo, quando eu olho para nós, os filhos de Deus, quando eu olho para nós, aqueles que professam o nome de Jesus, e vejo como nós reagimos no nosso dia a dia a uma afronta, a algo que a gente não concorda, algo que a gente abomina, ou até mesmo a própria violência, a coisa realmente ruim, como a gente reage, nós reagimos igual ao mundo, com as mesmas armas, do mesmo jeito, a gente reage com as armas de raiz maligna. Quantas vezes eu vi, aquela mulher, misericórdia, aquilo cortou meu coração. A mulher, a empregada deixou o filhinho em casa e foi levar o cachorro para passear, e deixou o filhinho com a patroa. A patroa, sem paciência com a criança, deixou ela entrar dentro de um elevador. Uma criança de 5 anos, deixou ela entrar, sabe? Não tinha paciência, não teve amor, não teve cuidado. A criança entrou, subiu pro topo do prédio, se debruçou e caiu, morreu. A criança, quando a mãe chegou, passeando com o cachorrinho da patroa, quando a mãe chegou, encontrou o filho morto no chão do prédio. Uma tragédia, irmãos, uma tragédia. E aí agora o povo, além de, usa disso tudo para poder destilar ódio, porque a outra mulher agora também não pode aparecer na rua, porque se ela aparecer, ela vai ser presa. Ela foi presa, pagou fiança e tudo, porque ela vai ser culpada da morte. Agora imagina, essa mulher também perdeu a vida dela, vai pra cadeia, vai pra prisão, sabe? Por um ato de desamor, sim, mas cadê a misericórdia, gente? Nossa, sabe? A gente precisa ter misericórdia da criança, misericórdia da mãe, misericórdia da mulher que fez uma besteira, que fez uma coisa horrível, olha, ela destruiu a família dela. Ela tem 2 crianças pequenas também. Como vão ficar essas crianças? Mas o povo não quer saber, sabe por quê? Porque o povo quer ódio. O povo quer ódio. Vamos matar essa mulher, prende ela, safada, é porque o menininho era negro, é porque ela é branca. E aí vamos lutando com as armas do mal, do maligno, marionetes do maligno, destilando caos, e cada vez o caos aumenta e aumenta. E aí o Senhor falou comigo na palavra de Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os que promovem a paz. Jesus falou isso. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Qual é o nosso papel? Pacificar, promover a paz. Não é se abster de fazer nada,
é promover a paz. Como que nós promovemos a paz? Nós temos a solução nas mãos. Jesus, 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 Jesus. Nós temos as armas espirituais, oração, jejum, clamor, sabe? Ministrar a palavra, ministrar o Espírito Santo, ministrar a bênção. Lá em Mateus 5,59 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Ou seja, a marca do Filho de Deus é a pacificação, é paz, é amor, é amar o seu inimigo, é orar pelo seu inimigo. Isso é que nos torna filhos de Deus. É a marca do Filho de Deus. Então, se você se diz filho de Deus, mas em você tá a violência, em você tá a briga, em você tá a xingar o outro, em você tá, eu dou um boi para entrar numa briga, mas dou 10 para não sair, e se vir para cima eu vou mesmo, e qualquer coisa que fazem contra você, você logo explode e vai para cima. Isso não é uma marca do Filho de Deus. Oi, Felipe. Oi, Daniel, você tá aqui embaixo? Agora espera. Fala com o pastor. Em Lucas 6,35 fala: concluindo, amais aos vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo. Estão vendo, irmãos? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amai os teus inimigos, porque aí vocês serão filhos de Deus. Amai os teus inimigos, fazei o bem, porque vocês serão filhos do Altíssimo. E os filhos têm perdido o foco nas orientações de Jesus. Qual é o foco? O que Jesus orientou? Amar, amar, amar. Amar o seu inimigo, da outra face. A gente não pode reagir da mesma maneira, de forma que o inimigo, o diabo, está querendo que nós reajamos. A marca do Filho é a paz, é o amor e é o perdão. A paz e o amor, não somente quando as pessoas estão te tratando bem, é quando as pessoas estão te destratando, quando estão fazendo mal a você. É quando você não concorda, é quando, sabe? Seja Bolsonaro, seja bolsonarista, seja Lula, seja lulista. Se você odeia um lulista, se você odeia um bolsonarista, se você odeia o Lula, se você odeia o Bolsonaro e companhia, não é marca de filho de Deus, não é. A nossa marca de filho de Deus é amar a todos, amar o nosso próximo. Nós precisamos orar por todos, irmãos, por todos. Tá errado. Em Mateus 26:51 diz assim: nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e os prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então lhe disse Jesus: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E aí ele conclui: ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Pedro, que foi o que sacou essa espada, ele estava disposto naquele momento a tudo. Imagina, irmãos, chega lá, a Bíblia fala que foi uma multidão de gente com espada, com pedra, com porrete, tal. O exército chegou lá para prender Jesus. Pedro e os discípulos, Pedro saca uma espada e parte para cima de um soldado. Pedro ali estava disposto a morrer por Jesus.
Ele não tinha a menor... ele sabia que ele jamais ganharia uma guerra daquela. Era ele contra um monte. Mas ele falou, importa que eu lute por Jesus e eu vou descer essa espada. E quem eu matar, eu matei. Se eu posso morrer, mas eu pelo menos levei uns 5 comigo. Os discípulos queriam defender Jesus. A causa era nobre. A causa de Pedro, dos discípulos, era nobre. Eles queriam defender o mestre, o Messias, o Rei dos Reis, sabe? O cara que só fez coisa boa, o cara que foi honesto, que foi perfeito, que veio e só curou, que multidões, alimentou multidões e levantou, ressuscitou mortos e só pregava reino dos céus. Eles sabiam que ele era o Messias enviado dos céus, que ele era o Filho de Deus. Então eles estavam defendendo o Filho de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente olha hoje e nós estamos cobertos de razão em querer defender, sabe, a igreja, querer defender o evangelho, querer defender o povo de Deus, querer defender... Ou querer defender os negros, ou querer defender as mulheres, ou querer defender os bebês, a questão do aborto, ou querer defender as crianças, ou os direitos. Muitas vezes eu sei que no nosso lugar a gente vai achar que a gente está coberto de razão, como os discípulos estavam, cobertos de razão. E muitas vezes, sabe, a gente tá ali tão cheio que eu falo, eu vou morrer por Jesus. Pedro queria morrer por Jesus naquele momento. Ele queria defender Jesus. Era nobre, não era? Era nobre. Mas Jesus falou, basta. Não. Ninguém que lançar mão da espada pode vencer, vai perecer pela espada, porque a violência não é a solução, porque as armas do inimigo jamais pode trazer vida. A resposta com a raiz maligna jamais vai trazer paz, jamais vai trazer alegria, jamais vai trazer justiça. Muito pelo contrário, o que ela traz é morte, 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 caos, desespero, dor. E Jesus estava alertando, não é desta forma que nós vamos lutar. Vocês estão enganados, vocês perderam as minhas orientações. Perderam o foco nas minhas orientações. A nossa luta, a luta dos discípulos, Jesus queria que eles entendessem que a nossa luta não era contra a carne e o sangue. A nossa luta, a Bíblia diz, é contra os principados e as potestades. A nossa luta é contra o próprio mal que quer nos controlar e nos fazer de marionete. E a gente diz que quer lutar contra eles, e no entanto a gente está fazendo o que eles querem. Não. As coisas no natural, a justiça no natural, ela é conquistada no sobrenatural. Nossa arma para vencer isso nunca jamais será no natural, nunca jamais será com palavras, nunca jamais será com agressão, nunca jamais, não tem como. A gente que está fazendo isso, a gente está perdendo a orientação de Jesus, e pode ser até por uma causa nobre. Eu vejo pastores hoje na guerra, é praticamente uma guerra nas redes sociais, é uma guerra virtual, guerreando pelo evangelho, sabe? Por Jesus, por vidas, pelo próprio Brasil, ou pela nação, ou pelos Estados Unidos. No entanto, está usando a arma natural, está usando xingamento. Aonde você acha que isso vai dar? A espada dos filhos de Deus é o Espírito Santo. A espada dos filhos, sabe, para sermos pacificadores, a nossa arma é o Espírito Santo de Deus.
Em Romanos 8,14 diz: porquanto todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e são testemunhas. O Espírito Santo testemunha que somos filhos de Deus, pacificadores, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. É a nossa arma. Toda raiva, violência, calúnia, xingamento procede do maligno, mesmo que seja por uma boa causa. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar ao mundo como que se vence a injustiça. É com amor. Lembram de Pedro? Eu vou dar uma base para vocês aqui. Pedro, quando Jesus estava falando sobre o período que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, queriam pegar ele ia sofrer 3 dias e tal. Pedro falou assim: jamais, Senhor, isso nunca acontecerá. Pedro já se levantou logo para defender Jesus. Não, Senhor, isso jamais acontecerá. Nem que eu tenha que morrer pelo Senhor, sacar a espada, arrancar a orelha do Malcolm. Mas isso não vai acontecer. Jesus responde para ele: afasta-te de mim, Satanás. Consideras as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Esse mesmo Pedro, que um pouco antes Jesus falou para ele: você será pedra, e agora em diante você é Pedro, porque sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele diz assim, porque Pedro revela que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Aí ele fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus, o Pai, te revelou. Esse mesmo, pouco tempo depois, ele fala para Pedro: afasta de mim, Satanás. Sabe por quê? Jesus não estava falando com Pedro, gente. Jesus estava falando com o diabo, que estava naquele momento usando Pedro como marionete, porque aquele sentimento, com a visão carnal de que não, tal, isso procede do maligno. A raiz daquele sentimento que Pedro estava sentindo era do maligno. E nós damos lugar a isso todos os dias da nossa vida, quando a gente deixa vir uma raiva, uma sensação ruim contra outra pessoa e a gente quer brigar. E é Bolsonaro, é Lula, é Trump, é o sei o que, é o branco, rico branco, é o negro, não sei o que, é homossexual, vamos matar, ou então é o hétero branco, vamos matar, tem que morrer. É crente, vamos matar. Não, irmãos. É macumbeiro, vamos matar. Todo mundo quer matar todo mundo. Procede do maligno. Jesus estava falando para Pedro: não, mesmo que a sua causa seja muito boa, não. Isso aí é lutar com a arma de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Tiago 3,5 diz assim: a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é como chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O próprio inferno acende a língua quando a gente usa ela para amaldiçoar, para falar mal, para brigar, para guerrear, para caluniar, para xingar, o que quer que seja. O próprio inferno acende a sua língua. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, mas ninguém consegue domar a língua. O ser humano, só o Espírito Santo. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor, o Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Sabe quando você amaldiçoa o Lula, quando você amaldiçoa o Bolsonaro, quando você amaldiçoa o Trump, quando você amaldiçoa o crente, o pastor, quando você amaldiçoa aquela pessoa que te fez mal, o teu chefe, ou, sabe?
você está amaldiçoando alguém que Deus criou a sua própria imagem. A nossa boca não pode ser veículo de bênçãos e de maldição. Tá no próximo. A gente está amaldiçoando aquela pessoa que Deus ama, que Deus criou a sua imagem, sabe? E quando você fala mal, então, do irmão no corpo de Cristo, você está falando mal de um filho de Deus, meu filho. Pelo amor de Deus. A Bíblia, lá em Tiago 3:10 fala: e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Tiago fecha assim: meus irmãos, isso não está certo. Porque de uma mesma boca não pode sair maldição e bênção. De uma mesma boca não pode fluir água doce e água salgada. Nós fomos feitos para abençoar. O que procede, o que passa além disso é do maligno. Do maligno. Então você acha que muitas vezes você não está sendo usado por Satanás? Olha, Pedro foi usado. Então não se deixe usar por Satanás. Isso não está certo. E logo no 17 ele diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Os pacificadores plantarão sementes de paz e colherão justiça. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos justiça, paz, alegria, amor, prosperidade, cura. Nós, os pacificadores, precisamos plantar sementes de justiça, de paz. De paz. Os filhos de Deus são pacificadores. Essa é a nossa missão: amar e pacificar. Amar e pacificar. A Bíblia fala: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Aquilo que estiver ao seu alcance de fazer, tenha paz. Paz com todos os homens. É inconcebível que um filho de Deus odeie um outro ser humano, ou não converse com outro ser humano, ou não, sabe, não, eu perdoei, mas eu não quero ver nunca mais. Não, irmãos, é inconcebível. É paz. Tende paz com todos os homens na terra. Amar ao ponto de dar a nossa vida pelo outro, assim que diz a palavra. Orar, guerrear, jejuar, ministrar a palavra de Deus, ser testemunho da palavra de Deus, ser a palavra, ser a mudança que nós queremos ver, perdoar o nosso próximo, sabe? Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, porque é nisso que nós revelamos a Deus. Quando nós pagamos o mal que nós recebemos, ou o mal que nós vemos, quando nós derramamos o bem, nós revelamos o céu, nós revelamos Jesus, porque foi exatamente isso que Jesus fez, e nós somos imagem dele, nós somos embaixadores dele, nós somos testemunhos dele. Nós precisamos de compaixão, irmãos. Compaixão, compaixão, compaixão. Olha, eu vi nessa semana um vídeo de 3 policiais brancos prendendo um homem negro nos Estados Unidos. Eu não sei, eu não estava ouvindo o vídeo, então eu não sei a situação que eles estavam prendendo, mas eles estavam lá conversando com o cara e o negro estava argumentando, e eles falando, o negro argumentando, eles falando, o negro argumentando, e de repente os caras pegaram o homem e algemaram ele,
E aí quando algemaram, ele fala, não, pega meu documento. Aí pegaram o documento dele na calça e o cara era do FBI. Aí ele falou, agora eu quero o seu documento, me dá o documento aqui. Porque vocês estão fazendo, atuando com racismo, então me dá aqui agora, porque vocês é que estão presos, vocês não sei o que, e os caras ficaram, aí ele chamou, cadê o chefe de vocês, eu não sei o nome, como é que funciona, aí veio ele falou assim, o seu também, me dá aqui seu documento. E aí o que me chocou, sabe, é que no título do vídeo lá, quem postou, compartilhou o vídeo, colocou assim, vídeo mais lindo que eu já vi. Porque ele estava achando muito lindo, porque naquele momento os caras que estavam fazendo racismo, eram racistas, estavam sendo presos. Então o cara adorou. Lindo, vídeo lindo se ver. Gente, eu sinceramente não acho nada lindo. Eu não acho nada lindo. Eu não acho lindo ver alguém querendo prender o outro por causa da sua cor, porque ele é racista, porque ele é preconceituoso pela cor do cara. E não acho lindo que o outro também prenda. Eu não acho lindo nada disso, porque pra mim isso tudo é feio. Porque, irmãos, isso tudo procede do maligno. Nós precisamos ter compaixão, porque aqueles caras lá estão sendo também marionetes do maligno. Eles têm família em casa, eles têm criança, eles têm filhos, são policiais. Hoje em dia todos os policiais são bandidos, pelo amor de Deus. Compaixão, sabe? Compaixão, o mundo precisa de compaixão. A palavra de Deus diz que nós não sofremos ainda ao ponto de darmos nosso sangue pelo reino. Sabe, nós somos filhos, nós precisamos dar tudo, não com as armas do homem, mas com as armas do céu. Como? Amando, dando a outra face, orando por aquele que nos fez mal, sabe? Sendo exemplo do céu. O Espírito Santo, a espada, a palavra de Deus diz que a espada é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor ama a todos nessa terra, gente, a todos nessa terra. E eu tenho certeza que o Senhor quer ver todos os seres humanos salvos. E eu tenho certeza que como entristece o coração dele quando ele vê todo esse caos. Quando ele vê irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, mulher contra homem, homem contra mulher, negro contra branco, branco contra amarelo, amarelo contra vermelho, vermelho contra azul. Não, irmãos, isso não está certo. O Senhor quer paz. E nós somos os agentes transformadores do mundo. Jamais vamos conseguir transformar o mundo, trazer a cultura do céu, agindo da mesma maneira que uma pessoa que não tem Jesus, que ainda está enganada, age. Não tem como. Em Colossenses 3:11, diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, ou circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou se é livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se
Vistam-se, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Somos chamados para paz. Em Filipenses 2:3 diz que nós devemos considerar os outros mais importantes do que a nós. Em 1 João 4:7 diz: amados, continuemos a orar uns pelos outros, pois o amor vem de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu Filho único para nós, para que tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar ao outro. Em Efésios 4:3 diz: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. No 5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo, até que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento do Filho, produzem e amadureçam, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não sejamos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Cada vez mais parecidos com Cristo. Cada vez mais parecidos com Cristo. Em Romanos 8:5 diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam as coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No 15, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou para serem filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o Espírito confirma que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos da sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Deus? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti
Enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores daquele que nos amou. Não somos mais dominados pela natureza humana, irmãos. Nós temos que ser como ovelhas, sim, entregues todos os dias ao matadouro. Quer seja para a morte, quer para a injustiça, quer seja para o sofrimento, por Cristo nós fazemos todas as coisas, inclusive amar aquele que nos faz mal, amar o nosso inimigo, dar a outra face para aquele que quer, que nos bateu num lado, sabe? Porque o que há em nós é muito superior e nos controla, e não o que há fora de nós que nos controla. O que há dentro de nós é que nos controla, e nós somos como ovelhas, precisamos ser como ovelhas entregues todos os dias para o matadouro. Eis-me aqui, se é para morrer pelo meu próximo, como Jesus morreu, eu vou morrer, mas não com as armas carnais. É para engolir calado uma palavra de maldição que vem contra você, uma palavra ruim, algo ruim que vem contra você. Você engolir e falar: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que ele faz, porque eu sou um pacificador e eu lanço nesse momento a semente de amor no coração dele, que ele seja perdoado, Senhor, que ele seja restaurado, que lhe seja revelada a verdade, que ele seja santificado e que ele seja feito filho, e você vai colher a justiça e a paz por causa disso. Nós somos a diferença que esse mundo precisa. Não podemos mais ser igual, irmãos. Não podemos ser igual. É necessário transformar a nossa mente. Não dá para ser igual ao mundo. Nós somos a solução. E a nossa solução não é natural. A nossa solução é sobrenatural. Ela vem do reino. A arma que vence o mal é o amor, irmãos. A arma que vence o maligno é o amor, é Jesus, não é a violência, não é as coisas ruins do próprio mundo. Então não sejamos mais cegos, não sejamos mais escravos, não sejamos mais marionetes, não caiamos nas armadilhas do maligno. Digamos não toda vez que subir o ímpeto nosso de responder com as armas naturais. Não. Sejamos nobres, porque o Senhor nos fez nobres. Ele nos fez filhos, sacerdócio real, filhos do rei, príncipes e princesas do reino celestial, nobres. Hajamos como filhos e sejamos portadores do reino na terra. Amém, irmãos? Eu quero terminar. Eu gosto muito de ler Bíblia mesmo, porque a palavra que prega é a Bíblia mesmo, né? Eu vou terminar lendo João 17:9, que foi a oração que Jesus fez antes de subir, para que essa oração fique gravada no seu coração. João 17:9 diz assim, Jesus está orando e fala assim: minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixa este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a sua presença. Pai Santo, tu me destes teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto o que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a sua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra. E o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno.
O mundo aqui, irmãos, ele está querendo dizer o maligno. O mundo aqui é o maligno. Nos proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Não peço apenas por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu nos enviaste. Então, irmãos, paz, amarmos ao próximo como Jesus nos amou, sermos um e buscarmos a unidade no mundo, buscarmos revelar o Pai no mundo, amarmos o mundo. Meu irmão, você que ainda não conhece Jesus, sabe, olha só, Ele fez isso tudo por você. Quando nós fazemos isso, nós revelamos para o mundo que o Pai enviou Jesus e o mundo crê nele. Então é para isso, é para revelar o Pai. Não vai dar tempo de eu fazer a oração de confissão, mas eu queria deixar essa palavra do reino para você hoje. Receba, seja a diferença que você quer ver no mundo, seja um pacificador, porque você é um filho de Deus. Da sua boca só proceda bênçãos, da sua boca proceda coisas do céu, dos seus pensamentos se encha do reino dos céus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e que essa palavra fique ruminando no seu coração. Em nome de Jesus, um beijo, amo vocês e até amanhã. Beijo, Reina ao Vivo amanhã. Tchau.